A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo a mais um vídeo desse canal e mais um estudo bíblico para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E nesse vídeo nós iremos abordar esse assunto: pecado fora do corpo e pecado dentro do corpo. Existe uma diferença? Pecado não é pecado? Existe pecadinho, existe pecadão, ou todos estão igualados no mesmo nível? É isso que nós iremos estudar nesse vídeo e vamos tratar desse assunto específico do pecado dentro do corpo e o pecado fora do corpo. Qual a diferença? Não era para ser a mesma coisa? Todo pecado não é dentro do corpo? Como é que pode ser um pecado fora do corpo? O que seria? O que o apóstolo Paulo quer dizer com o pecado fora do corpo? E o que é o pecado dentro do corpo? Qual a diferença de um e a diferença do outro? Nós iremos abordar esse assunto. E eu convido os irmãos, se você está com a sua Bíblia, para que abra no primeiro livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo 18. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 18, que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Todo pecado é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não é isso? Deixa eu ler novamente aqui para não errar, porque eu não sei o versículo de cor. O homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. É isso mesmo. E o que Paulo quer dizer, irmãos, com essa diferença de pecado dentro do corpo, pecado fora do corpo? Meus irmãos, esse assunto é um assunto muito rico e eu não vou fazer um vídeo muito longo para não ser cansativo, mas a gente poderia falar muito sobre isso, sobre esse pecado. Qual é a diferença de o pecado fora do corpo e o pecado fora do corpo? Bom, na Bíblia, muitas coisas que a gente pensa que é e não é, às vezes acha que está na nossa cara, né? O que esse versículo aqui quer dizer? A gente acha, não, esse versículo quer dizer sobre isso, porque a gente fez aquela interpretação praticamente ao longo da nossa vida, a gente viu todo mundo falar sobre aquilo ali e vai passando, né, de um para outro e fica normal, natural. Às vezes, quem é esse personagem? Não, esse aqui é o fulano de tal, e às vezes não é. O que esse versículo aqui quer dizer? Não, esse versículo quer dizer sobre isso. E quando você vai estudar de verdade a palavra, olha, esse versículo não quer dizer sobre isso. Mas todo mundo fala sobre isso. Bom, então todo mundo falando errado, né? Então é o que eu estou dizendo. É que vai passando um para o outro. E aquilo ali, né? Todo mundo acaba errando. E às vezes é um versículo muito fácil de entender. Há muitos versículos na Bíblia assim. Esse aqui, realmente, ele é muito lógico. Pecado fora do corpo, pecado dentro do corpo. Então aqui não há uma interpretação muito difícil de ser feita. E o apóstolo Paulo, ele faz essa diferenciação. Não que um seja menos grave do que o outro. O que o apóstolo Paulo quer dizer nesses versículos aqui, ele não está dizendo que um é mais grave do que o outro. Mas ele está dizendo que há uma diferença, sim, do pecado fora do corpo e do pecado dentro do corpo. Irmãos, um pecado fora do corpo é aquilo que vem de dentro para fora, de fora para dentro, perdão, de fora para dentro. É um pecado fora do corpo. Ele não está no meu corpo. Por exemplo, a bebida alcoólica. A bebida alcoólica não está dentro do meu corpo. Ela está fora. Ela está aqui do lado de fora. Se eu quiser pegar uma bebida alcoólica, eu pego aqui do lado de fora e coloco para dentro do meu corpo. Então é um pecado que está fora do corpo. Ela não está dentro do meu corpo. Ela pode até entrar se eu beber. Graças a Deus não vou beber, não. O uso de drogas, a mesma coisa. A pessoa que faz uso de drogas, a droga está fora do corpo, não está dentro. É a pessoa, o viciado,
é que coloca aquela substância para dentro do corpo. Então é um pecado que destrói o corpo, é um pecado que está fora do corpo. Esse é um pecado fora do corpo. Vários outros exemplos que a gente poderia citar, até mesmo cultos a outros deuses. A pessoa fala assim, mas a adoração não está aqui dentro da gente? Pode até ser que sim, mas aquele ídolo está do lado de fora. É aquela oferenda, aquele sacrifício, aquela imagem, aquela adoração que está ali, ela está fora do nosso corpo. Então é um pecado que é fora do corpo. E Paulo fala do pecado dentro do corpo, e ele vai dar esse exemplo que é a prostituição, a impureza, é aquilo que a Bíblia chama de porneia, né? No original. O que é porneia? Porneia é toda a imoralidade sexual, tudo aquilo que está fora dos padrões de Deus, fora da vontade de Deus para o ser humano. A vontade de Deus para o ser humano é que ele realmente tenha uma relação de marido com mulher, que se case, né, que tenha uma família, que tenha filhos. É aquela família tradicional que a gente está acostumado a ver, não essa deturpação que nós temos visto nos dias atuais, e cada vez mais o inimigo tem trabalhado nessa destruição da família. É como eu disse no início do vídeo, a gente poderia falar aqui muitas horas sobre esse assunto, e a gente tem visto, irmãos, cada vez mais a humanidade indo de mal a pior, chegando no fundo do poço, se destruindo cada vez mais. Então, o apóstolo Paulo fala da impureza. Por quê? A igreja de Corinto, irmãos, ela era localizada num lugar muito pecaminoso. Era uma igreja que estava situada aonde as pessoas tinham relações sexuais assim impuras, relações sexuais indevidas, para não falar um termo muito pesado aqui no vídeo, mas era aquele tipo de relações sexuais abomináveis a Deus. E a igreja estava introduzida ali, e muitas coisas já estavam contaminando a igreja. E Paulo vem exortar a igreja falando sobre isso, para que os irmãos fujam dessas coisas. A Bíblia diz no início do versículo 18, fugir. Ele não diz para você enfrentar, e ele não disse também para você resistir. Ele manda você fugir. Por quê, irmão? Porque a Bíblia fala, o que for do inimigo para a gente enfrentar. Só que o que é carne, cai fora. Por quê? Porque a Bíblia conhece muito mais do que a gente. Deus conhece a natureza do ser humano muito mais do que a gente, sem dúvida nenhuma. Então, quando fala para fugir, irmãos, não é para a gente dar uma de super-homem, de super crente, e falar assim, não, eu sou forte, eu sou muito espiritual e eu não caio nessas coisas não, irmãos. Olha, a Bíblia fala fugir, não é para enfrentar. A pessoa está no seu trabalho e às vezes está passando, é sempre assim, está passando por um momento no seu casamento conturbado, aquela coisa assim, o casamento já não anda muito bem, porque o inimigo quando vem, não é na lua de mel, não é naquele período onde o marido está muito apaixonado pela esposa, a mulher também pelo seu marido, não, mas quando vem, é naquele momento de crise, aquele momento de turbulência, de luta, que todo casamento passa por isso. Ninguém fica isento disso. Todo mundo passa em algum momento da vida por um momento complicado no seu matrimônio. E o que acontece? Às vezes aparece uma mulher que às vezes dá uma cantadinha num homem, fala um elogio e fala, olha, que camisa bonita que você tem, gostei, ficou bem do seu corpo, hein? Você está com um corpo atlético, tá malhando, você tá fazendo isso, tô assim, eu entrei na academia, realmente você já dá para perceber que, sim, já percebi, agora parece que, você tá pegando peso lá na academia, gostei, e o cara fica assim, todo vaidoso, é mesmo, sabe que tá fazendo diferença na minha vida, e a minha mulher não observou isso, mas aqui do trabalho observou. Cilada, irmãos, toma cuidado, foge dessas coisas. A mulher é a mesma coisa. Às vezes o marido não elogiou, às vezes o marido está dormindo no ponto, e o camarada lá do trabalho dela
tá elogiando. Pô, gostei desse vestido, hein? Lindo, hein? E o cara vai embora. Nem fala muita coisa, falou pouca coisa. Porque mulher, irmão, mulher é diferente do homem. O homem olha muito pelo seu lado visual, né? Se ele gostar muito da mulher, corpo bonito, rostinho bonito, cabelo bonito, essas coisas tudo, o homem vai. A mulher não, a mulher já vai mais pelo que o cara fala. Ela, né, para chamar a atenção no olhar, muito mais até do que o corpinho bonito. Não só isso chama a atenção da mulher, chama sim, chama a atenção da mulher. Mas um elogio às vezes vale mais para a mulher do que o corpinho bonito. E às vezes o camarada fala: gostei do vestido, hein? Parabéns, combinou contigo. E ele vai embora, ai, gostou do vestido, meu marido não observa o meu vestido, não sei o que. A mulher fica crise no casamento, o inimigo vai e cada vez mais vai se aproveitando dessa situação. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque é aí que o inimigo começa a trabalhar. Você quer uma carona? Não, eu vou de ônibus como eu vou todo dia. Daqui a pouco, quer uma carona? Tem certeza que não quer? Aí a pessoa, tá bom, vou aceitar. Aí nesse intervalo aí, que vai para casa, dá uma carona, né? Fica nisso, fica naquilo, daqui a pouco quando vê, caiu. Muito cuidado. E o pecado dentro do corpo, irmãos, é uma coisa que a gente usa o nosso corpo como uma prostituição, que a gente usa, está dentro da gente. Não tem como a gente pecar fora do corpo na prostituição. Porque além da gente usar o nosso corpo, a gente também usa o corpo de uma outra pessoa, que é para ter a relação ilícita, né? É a relação fora dos padrões de Deus, como eu já disse aqui. Então a gente usa um outro corpo e a gente faz a prostituição. Prostituição, irmãos, não é apenas às vezes a pessoa acha que prostituição é só aquela pessoa que paga o outro para ter relação sexual, acha que a prostituição é só aquilo ali. A prostituição não é só quando você paga. Quando você tem relação ilícita, fora do seu casamento, isso é prostituição também. Você está se prostituindo. Mulheres muito sensuais que colocam roupas sedutoras para provocar os homens, você também está sendo usada na área da prostituição, na área da porneia, da impureza. Você precisa ter o seu corpo santo para Deus. Nós vamos ler outros versículos aqui, o que Paulo também alerta a igreja de Corinto. Versículo 16 diz assim: ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela, pois serão, como diz, dois numa só carne. Está dizendo aqui do homem que se une à meretriz, à prostituta. Está dizendo que eles se tornaram uma só carne também. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Como nós já lemos, né, o versículo 18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos, foste comprado por não sois de vós mesmos, fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, o nosso corpo é para glorificar ao Senhor. O nosso corpo não é para prostituição, não é para lascívia, não é para porneia, para impureza sexual. O nosso corpo é para glorificar ao Senhor. E quando a gente é fiel à nossa esposa, quando a gente é dedicado, quando a esposa é dedicada ao seu marido, ambos estão glorificando ao Senhor, porque é isso que faz parte dos planos de Deus. Deus uniu o homem e a mulher. O homem vem destruindo isso cada vez mais, a sociedade está denegrindo cada vez mais a palavra do Senhor, e eles acham uma coisa normal. Mas aquela ali não pode, mas será que Deus não me perdoa? E depois, se eu pedir perdão, as pessoas ficam brincando com as coisas de Deus.
E às vezes a gente alerta, toma cuidado. Por quê? Irmãos, um abismo chama um outro abismo. Quantas famílias destruídas, por quê? Por causa da prostituição, porque não vigiaram, porque, como diz o versículo 18 que nós lemos, não fugiram, mas ficaram brincando no penhasco do pecado. Quem está brincando no penhasco do pecado, irmãos, uma hora cai. E é novidade? Não. A pessoa está lá no penhasco. Você já viu aquelas pessoas fazendo selfie? Muitas pessoas já morreram por causa disso. Fazendo selfie em lugares perigosos, porque aquela selfie, aquela foto iria ficar muito bonita, perderam o equilíbrio, caíram e morreram. Por quê? Por causa de uma foto. A pessoa foi se arriscar em um lugar muito bonito, na pontinha, né, num penhasco, num lugar alto, num lugar perigoso, e claro que a pessoa achava que ia dar certo, como já deu para muitas pessoas, mas para outras não deram. E o que aconteceu? Caíram e morreram. Por quê? Porque estava no penhasco, num lugar perigoso, e as pessoas estão no penhasco do pecado. As pessoas estão brincando com as coisas. Não, eu sou espiritual, não, eu sou pastor, sou evangelista, sou presbítero. Não, essas coisas não acontecem comigo não, irmãos. Muito cuidado, porque a impureza tem entrado nas igrejas cada vez mais. O mundo tem sido muito sexual. Qualquer coisa que você vê, às vezes eu paro para assistir um filme com a minha esposa, junto com Davi, o filho dela, né, o meu enteado, e às vezes a gente para assistir um filme de comédia. A gente assiste muito filme de comédia, né, o filme que a gente assiste com mais frequência. Às vezes eu até peço para ele colocar um filme de aventura, né, que eu também gosto, filme de aventura, um filme de adrenalina, mas 95% dos filmes que a gente assiste, tudo comédia que a gente gosta de ficar rindo ali, dando gargalhada. Irmãos, é difícil não ter um filme de comédia que tem uma cena de sexo. E às vezes minha esposa fica sem graça assim: Davi, passa essa cena. Filme de comédia, irmão. Nós estamos assistindo um filme de comédia. Como eu já disse, 95% dos filmes que a gente assiste é de comédia. Irmãos, quase todos os filmes de comédia, a gente não está vendo filme de romance. Não, filme de romance, claro, seria mais natural você ver uma cena dessa, né? Você está vendo um filme de romance, mas a gente não está vendo um filme de romance, a gente está vendo um filme de comédia. E a maioria tem cena de sexo, então é tudo quanto é lugar. A pessoa hoje tem muito mais facilidade do que antigamente. Eu não sou tão velho assim, dá para perceber, mas também não sou um garotão, um jovem, digamos assim. Acho que eu estou no meio do caminho, mas eu lembro que na minha época de adolescente, quando a gente passava numa banca de jornal, existiam várias revistas que da metade para baixo tinha como se fosse uma tarja preta, um saco plástico, né, envolvendo a revista, e da metade para baixo uma tarja preta, porque era a cena, né, que era registrada naquela revista ali. E se a pessoa quisesse ver, teria que comprar a revista e tirar o plástico para ver o que ele realmente queria ver ali. E tinha muitas revistas assim. Hoje já é até difícil encontrar banca de jornal, tem lugar que não tem, ou tem poucas bancas de jornal. Hoje está muito mais fácil para qualquer pessoa assistir. É só no celular, você vai no Google, procura um monte de coisa ali, com certeza você acha. Então hoje está mais fácil para a pessoa ter um acesso à imoralidade do que há alguns anos, como eu já disse. Antigamente não tinha nem celular com vídeo, com essas coisas todas que tem nos dias atuais, irmão. Se você voltar apenas 20 anos, você vai ver que celular não tinha WhatsApp, não fazia vídeo, não fazia foto, né? O celular era só para ligar. Eu lembro que tinha era muito bonitinho ele, que era o Baby, só para quem é velho vai lembrar, né? Era um pequenininho da Motorola, desse tamanhozinho, que tinha uma antena, lindo aquele celular. Aquilo ali na época era o iPhone 16, né? Era o que mais chamava atenção, era o Baby. Irmão, era um celular pequenininho, só tinha os números para você ligar e tinha SMS ali.
Não tinha nada demais, não tinha tecnologia nenhuma naquele celular. Eu estou falando coisa de mais ou menos uns 20 anos, 20, não passa de 25 anos. Então, antigamente, para que a pessoa pudesse ver essas coisas, ou ela deveria ter TV a cabo, ou ela deveria ir numa locadora para buscar. Tem gente que não sabe nem o que é locadora. Os jovens hoje em dia não sabem nem o que é locadora. Então hoje as coisas estão mais fáceis para que a pessoa venha se contaminar com essas coisas. Muito cuidado, preste muita atenção para que teu corpo seja um corpo são, um corpo para glorificar o Senhor, para glorificar a Deus. Que você faça do seu corpo a adoração ao Senhor. Se guarde para o seu amado, se guarde para a sua amada, até chegar aquele grande dia do casamento, que hoje está virando uma coisa tão banal que até dentro das igrejas os jovens não têm se guardado, têm tido relações antes do casamento. Hoje está cada vez mais difícil um jovem para o matrimônio ainda sem ter nenhum tipo de relação. Muito cuidado, muito perigoso isso, porque muitas vezes vem uma gravidez indesejada, vem muitos problemas antes do seu relacionamento e você passa a ter uma vida muito conturbada. Aquela pessoa que estava com um casamento estável, por um momento ou outro, não vigiou, caiu. Muito cuidado, preste muita atenção, porque é uma área muito perigosa. Então, deu para entender o pecado fora do corpo e o pecado dentro do corpo. Como eu disse, Paulo não está dizendo que uma coisa é mais grave do que a outra, mas ele está dizendo essa diferença. Irmãos, e o fora do corpo é ainda mais fácil para você dizer não. Porque nem todo mundo, irmãos, gosta de bebida alcoólica, nem todo mundo gosta de usar coisas ilícitas que entram no nosso corpo. Agora, a imoralidade, o desejo sexual, irmãos, isso atinge quase todo mundo. Todo mundo sente esse desejo, seja certo ou seja errado. O que é o certo que eu quero dizer aqui? É um homem gostar da mulher, a mulher também gostar do homem, e os dois solteiros. Não tem nada de errado nisso. Um gostou, vai querer namorar com o outro e, claro, futuramente querer casar. Isso é o certo. Existe o errado, que são coisas ilícitas, são coisas que a palavra do Senhor não aprova, e fora as aberrações que o ser humano comete, fora tantas outras aberrações que a gente poderia citar aqui, até mesmo com animais, né, com pessoas do mesmo sexo, e tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui que está fora. O adultério, por exemplo, a pessoa é casada e mesmo assim está com desejo com outra pessoa. Então, o pecado dentro do corpo é ainda mais difícil do que o outro que está fora. Porque eu não quero essa cerveja, não chega, eu bebia no mundão, hoje eu não bebo mais. Não, isso aí, esse tipo de droga eu não quero mais, graças a Deus estou liberto. Agora, o pecado sexual é uma coisa que persegue a pessoa. Eu não sei na velhice, que eu não sou bem velhinho, né? Como que seus velhinhos têm esse desejo, se bem que alguns, meus irmãos, tem vovozinho aí com 80, com 90 anos que não pode ver uma garotinha, né? Não são todos não, mas tem uns aí com 80 anos. Será que esse camarada ainda tem disposição com a garotinha? Mas não pode ver uma garotinha, né? E passou dos 80. Imoralidade sexual, irmãos, guarda seu corpo para Deus, para que o teu corpo venha glorificar ao Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar em mais esse vídeo, que venha trazer edificação na sua vida. E querendo Deus, até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilhe com seus amigos. E querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.